Deuteronômio capítulo 6. E eu quero ler com você a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua porta e nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Vá comigo para o versículo 20, por gentileza. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó, e contra toda a sua casa. E ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, quando a gente está num evento como uma conferência missionária promovida aqui pela Assembleia de Deus de Blumenau, a gente tem que aproveitar esse tempo para ser também um tempo de reflexão, um tempo onde não apenas o nosso coração é aquecido pelos testemunhos, o nosso coração é aquecido pelas ministrações que a gente recebe pela manifestação da presença de Deus, mas também o momento em que o nosso entendimento é aberto, onde nós entendemos então e aprendemos então outros elementos estratégicos, elementos que fazem parte da missão de Deus e que pessoas que levam a missão de Deus a sério precisam pensar e precisam conversar sobre eles. E são muitos elementos, mas eu quero falar com vocês especificamente sobre um elemento que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava sentado ali ontem. Quando eu estava sentado ali ontem, eu fui tão ministrado pelo Espírito Santo, através da vida da Sara, através da vida da Sara, e eu disse ao pastor Abner, eu falei: Abner, a geração da Sara é uma bomba atômica nas nações. É uma bomba atômica nas nações. E naquele momento assentou no meu coração conversar com você esses minutos, nesse dia que é um dia estratégico para as nossas vidas. Conversar com você sobre a missão de Deus como um legado geracional. A missão de Deus como um legado, como uma realidade que a gente tem que ser intencional para transferir para as próximas gerações. Por quê? Porque se nós falharmos em sermos estratégicos ao conversarmos com a geração da Sara, ok? Com as gerações mais jovens, a respeito da missão de Deus, todo o nosso esforço de uma geração inteira poderá ter sido perdido. Nós não queremos cometer o erro do rei Ezequias. E qual foi o erro do rei Ezequias? O erro do rei Ezequias foi, aliás, não foi um erro, vamos lá. Primeiro, ele foi um homem piedoso, ele promoveu reformas, ele foi um instrumento de Deus para trazer um reavivamento à nação. Mas Ezequias tinha uma limitação na maneira dele de perceber as coisas. E que limitação era essa? Ezequias não tinha senso de compromisso com as próximas gerações. Houve uma vez que Ezequias recebeu uma visita de uma embaixada da Babilônia. Um grupo de diplomatas visitou Jerusalém. E ele mostrou todas as coisas, mostrou tudo.
E então, quando aqueles enviados da Babilônia foram embora, o profeta veio a ele e disse assim: o que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Mostrei tudo. Absolutamente tudo. E a mensagem do profeta foi a seguinte: tudo o que você mostrou a eles, eles vão levar embora. Tudo, todas as riquezas, eles vão saquear os tesouros de vocês. E ainda tem mais uma coisa, Ezequias. Os seus descendentes, os seus filhos, a próxima geração vai ser eunuco, eles serão eunucos, eles serão estéreis, eles não serão férteis, eles não se multiplicarão e eles vão servir de escravos nos palácios reais. Ora, o que foi que Ezequias disse? Ezequias disse: glória a Deus. Glória a Deus. Boa essa palavra. Por que Ezequias disse que essa palavra era boa? Porque ele disse assim: bom, nos meus dias está tudo easy, nos meus dias está tudo tranquilo. Eu não vou ter nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver comigo. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que Ezequias experimenta um milagre, Deus estende o período de vida de Ezequias, e naquele período de vida que Ezequias estende, aquele período de vida que ele vive a mais, o que acontece? Nasce Manassés. Nós não vamos ter tempo para isso. Se você pegar todas as conquistas, todas as reformas que Ezequias fez, foram desfeitas por Manassés. Absolutamente tudo o que Ezequias fez, Manassés desfez. E o fundamento que me traz aqui essa noite é essa consciência de que quando nós reproduzimos, enquanto uma geração, o erro de Ezequias, e não nos derramamos sobre a próxima geração, o que nós estamos fazendo? Nós estamos discipulando Manassés. E o que uma geração com a mentalidade de Manassés faz? Uma geração com a mentalidade de Manassés recebe um legado, recebe um bastão, recebe um chamado e despreza esse chamado, pisa esse chamado. Em grande medida é o que eu tenho assistido na região onde eu moro. Eu falei isso domingo. Na região onde eu moro, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vendo a morte de muitas comunidades cristãs cujas primeiras gerações não se derramaram como deveria sobre as próximas gerações. E aquela terra que foi uma terra de avivamento, aquela terra que foi uma terra por onde um camarada chamado D.L. Moody andou, o famoso evangelista Moody. Aquelas terras por onde o famoso avivalista Charles Finney andou, por onde Jonathan Edwards andou. Aquela terra é uma terra secularizada, com uma geração, uma próxima geração, que pisou o legado espiritual dos seus pais. Mas eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer agora. E eu sei que vou dizer debaixo da unção do Espírito Santo. Nós não geraremos geração de Manassés. Nós não formaremos uma geração que vai tratar com desprezo o nosso legado espiritual. Nós estamos treinando dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas missionárias. Nós estamos treinando a geração de João Batista, a geração que vem preparando o caminho do Senhor. Nós precisamos discipular as próximas gerações para que eles andem cumprindo a missão de Deus, com a perspectiva de que eles estão mais perto da volta de Jesus do que nós. De que eles estão mais perto da volta de Jesus do que nós. E de que aquilo que foi o nosso teto em termos de alcance missionário, aquilo que foi o nosso teto, o ponto máximo onde nós chegamos em relação a promover a glória de Jesus nas nações, será o piso deles, será o ponto de partida deles. Você está comigo nessa consciência? Você quer ver as suas próximas gerações comprometidas com a glória de Deus? Você quer ver as suas próximas gerações? Você quer ver essa igreja sendo cada vez mais uma espécie, me permita a analogia, uma espécie de útero espiritual para as nações?
com vocacionados e mais vocacionados nascendo, discipulados e sendo enviados. Porque nós precisamos disso. Uma estatística da Fundação Barna, que é uma fundação muito importante em termos de compreensão sobre o estado da igreja na América do Norte, em outros países também. Eles dizem assim, 70% de todas as igrejas que fecham, elas fecham por quê? Porque nos últimos anos, em grande medida, elas foram incapazes de construir ministérios focados em transferir o coração de missões para a próxima geração. O coração de missões para a próxima geração. E nesse texto que a gente leu, gente, existe uma preocupação de Deus, entre aspas, uma preocupação de Deus com relação a isso. Você sabe que aqui no livro de Deuteronômio, o povo de Israel está se preparando para entrar na Terra Prometida. O povo de Israel está ali. E o que Moisés está fazendo? Moisés está fazendo tipo a gente faz em dias que antecedem prova. O que a gente faz em dias que antecedem? Quem ainda estuda aí, gente? Quem ainda estuda? Quem está no ensino médio, na universidade, quem estuda, né? O que a gente faz em dias que antecedem a prova, além de ficar desesperado? A gente revisa o conteúdo. E o que Moisés está fazendo? Moisés está revisando o conteúdo. Deuteronômio é uma revisão do conteúdo, daquilo que Deus queria que o povo de Israel vivesse dentro da Terra Prometida. E aqui dentro desse texto que nós lemos, que é um lembrete de Deus para o povo de Israel, existem esses aspectos que eu digo que são aspectos, meus irmãos, que a gente como igreja comprometida com a missão de Deus, precisa colocar em prática para que a gente transfira o bastão missionário para as próximas gerações. Para que a gente transfira esse legado. E a primeira realidade que eu quero falar com você sobre isso, ou o primeiro princípio que a gente tem que ter para essa consciência de transferência de legado missionário, é o que eu chamo de corações sempre aquecidos. Corações sempre aquecidos. Repare comigo, por gentileza, no versículo 4. No versículo 4, Deus, através da vida de Moisés, é claro, Deus compartilha com o seu povo a maneira, a forma como a próxima geração deveria ser conquistada para viver a vontade de Deus. E essa próxima forma é, verso 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o seu Deus de todo o coração, sua alma e sua força. Essas palavras que te ordeno estarão no seu coração. Preste atenção nisso. As palavras que te ordeno estarão no seu coração. E você inculcará aos seus filhos. As palavras que te ordeno estarão no seu coração e você inculcará aos seus filhos. Primeiro compromisso que a gente precisa ter nesses dias é manter sempre o nosso coração aquecido para a grande comissão. Por que manter o nosso coração aquecido para a grande comissão? Porque repare que Deus não disse assim ao povo: ei, gente, sabe o que vocês vão fazer? Se vocês querem ensinar a próxima geração a viver o meu propósito, vocês querem ensinar a próxima geração a viver a minha vontade, deem aulas para eles. Reúna-os em salas de aula. Então, durante 4 horas ou 5 horas, vocês fazem assim palestras bem elaboradas para que eles possam ver como vocês estudaram, para que eles possam ver como vocês pesquisaram. Não! O que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero que a minha presença, eu quero que o meu evangelho, eu quero que o meu reino, eu quero que a minha missão alcance a próxima geração. Mas você vai fazer isso, sabe como? Vai fazer isso através de uma transferência de algo que está vivo dentro do seu coração, de algo que está vivo dentro de você, e você vai derramar sobre a próxima geração essa paixão, você vai derramar sobre a próxima geração esse amor, você vai derramar sobre a próxima geração uma chama que está ardendo dentro de você. Então, o ponto de partida é:
a coisa fundamental que a gente vai caminhar fazendo para que a gente veja as nossas próximas gerações apaixonadas pela proclamação da glória de Jesus entre os povos é manter essa chama acesa dentro de nós. Poucas coisas podem ser tão destrutivas para a próxima geração de missionários do que a frieza da geração atual no que se refere a tratar das coisas de Deus. No que se refere a tratar das coisas de Deus. Sabe, meus irmãos, é uma espécie de ciclo. Aquilo que os nossos filhos nos vêm tratando de forma fria, muito provavelmente na vida deles, eles vão tratar com desprezo. Então, um pai e uma mãe, não engajados intencionalmente com a missão de Deus, está fazendo o quê? Está transmitindo para sua casa a ideia de que a missão de Deus, de que a glória de Deus não é algo que valha a pena se dedicar. Deixa eu contar para você se lembra de uma raça de víboras? Uma dupla raça de víboras, chamada Hofni e Finéas. Você lembra desses caras? Filhos de Eli. Filhos de Eli, a Bíblia fala quais pecados eles cometeram. Eles iam lá no sacrifício e roubavam o sacrifício. Eles se prostituíam com as mulheres que serviam na tenda. Mas eles faziam isso por quê? Porque estavam com fome? Não. Eles se prostituíam porque eles eram adolescentes, jovens, estavam no fogo todo. Não! O desprezo deles, o pecado de Hofni e Finéias tem a ver com o desprezo, com o desdém, com a indiferença com que eles tratavam a glória de Deus. Então, como eles tratavam a glória de Deus com indiferença, como aquilo era algo normal, como aquilo se tornou algo corriqueiro, eles entraram nesse ciclo. Esse ciclo que começa com a mornidão. Eu trato algo que deveria ser a paixão da minha vida, a missão de Deus. É por isso que estamos aqui como igreja. É por isso que estamos aqui como igreja. Porque Deus tem uma missão e Ele me fez parte da missão dEle. Então eu começo tratando isso de forma morna. Depois eu caminho para a indiferença. E chega um momento que eu trato com desprezo. É o ciclo. A apatia de uma geração é o ambiente tóxico que afoga, que sufoca a paixão missionária da geração que está por vir. Irmãos, é em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Deus usará os nossos lábios. Deus usará os nossos lábios para dizer aos nossos filhos, para dizer aos jovens das nossas igrejas, para dizer, enfim, àqueles que estão ao nosso redor, não há causa maior, não há propósito maior, não há nada mais relevante e mais significativo que você possa fazer do que gastar os seus dias, derramar os seus dias, entregar a sua vida como uma oferta ao Senhor. Para quê? Para que a glória dele seja conhecida entre as nações. Jeremias! Ei, Jeremias! Pense no Jeremias, cara. Pense no Jeremias. Eu digo no contexto que eu estou. No contexto que eu estou, um jovem é treinado desde o dia que ele nasce. Uma criança é treinada desde o dia que ele nasce com uma obsessão, pastor. Entrar para um bom college. Entrar para uma boa universidade. Eu não estou brincando com você. A gente conversa com meninos de 11 anos, 12 anos, 13 anos, que estão debaixo dessa ansiedade. Porque a cultura, a sociedade e os pais, sem perceberem, entraram nessa onda e discipularam uma geração achando que a coisa mais importante que eles têm a fazer é entrar para uma boa universidade. Agora imagine Jeremias. Deus dizendo a Jeremias, Jeremias, antes de você nascer,
Antes de você nascer, já existia um ministério. Não é que eu dei um ministério para você, eu te dei para um ministério. Eu te dei para um ministério. Não é que você foi formado no ventre materno e eu arrumei um trabalho para você. Não! Eu tinha um propósito. Eu tinha um trabalho para você fazer dentro do meu plano de redenção. E eu coloquei você para fazer esse trabalho. E antes de você nascer, eu te constituí profeta às nações. Olha como isso é incrível! Um college. Nós temos várias pessoas que entraram para o college esse ano na nossa igreja. Vários jovens. E a gente vai conversar com eles. E aí, cara, você está animado lá? Como tem sido? Pois é, pastor. Então. Por quê? Porque ele foi discipulado, muitos, treinados para fazer desse momento o grande momento da vida deles. E eles perceberam. Então a alegria, eu não estou dizendo que você não tem que ir para o college, eu não estou dizendo que você tem que ir para a universidade, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que assim como Jeremias, o propósito maior, participar da vontade de Deus, tem que ser a realidade que permeia tudo o que você faz. Sabe por quê? Porque a alegria de um trabalho bem executado, a alegria de uma vida financeira bem resolvida, apenas isso, vai durar até quando? Vai durar no máximo até você ser sepultado, até você fechar os seus olhos. Agora pare para pensar no propósito de Deus para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu te separei como profeta às nações. Jeremias, antes de nascer, já estava conectado com o propósito de Deus para a vida dele. Ele viveu a vida inteira conectado com esse propósito, fazendo aquilo que era para ele fazer na missão de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que ele morreu, o que continuou? O que aconteceu? Ele continuou engajado com o propósito dele. Ele continuou engajado com o propósito dele. Jeremias está, de alguma forma, cumprindo o papel dele na missão de Deus até hoje. Todas as vezes que nós falamos, nós dissemos, Deus disse, eu te enviei, separei como profeta para as nações. Talvez no nosso dia a gente ia dizer, pronto, já sei o que eu vou fazer, vou pegar um bom cartão de crédito com um excelente programa de milhagem, vou tirar meu passaporte porque eu vou viajar de avião. Quantas nações Jeremias andou na vida dele inteira? Quantas nações Jeremias andou em vida? Talvez 2. Talvez, além da nação dele, ele foi ao Egito e foi preso. Em vida. Mas e o legado de Jeremias? E o legado de Jeremias? E o legado de Jeremias está onde? O legado de Jeremias está aqui ainda hoje. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ter essa consciência límpida, essa consciência clara, meus irmãos, de que a gente precisa manter o coração, nosso coração, e o coração da próxima geração acesos para que eles vivam aquilo que é o plano mais excelente, o plano mais sublime, o melhor plano, o melhor propósito, a melhor causa, a melhor ideia, a melhor mensagem, a maior expressão de amor, para que eles possam se dedicar àquilo que vai dar sentido à vida deles, muito depois que eles fecharem os seus olhos. Então, primeiro manter o coração aquecido. Segundo, eu quero que você venha comigo para Deuteronômio 6:20. Mais adiante, Moisés ainda, Deus através de Moisés ainda falando com o seu povo, quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor Deus nos ordenou, vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Preste atenção, esse aqui é um ponto muito importante para que a gente não perca a próxima geração de missionários.
para que a gente não perca a próxima geração de empreendedores missionais. Isso aqui é muito importante. Deus está dizendo assim, através de Moisés para o povo: olha só, vocês estarão dentro da terra. E quando vocês estiverem dentro da terra, vai acontecer algo com a próxima geração. Eles farão perguntas. Eles tentarão entender melhor essa história de Deus, de estatutos e de leis. A segunda coisa, meus irmãos, que nós, como geração preparando outra geração para a missão de Deus, precisamos fazer é criar um ambiente seguro para que a próxima geração manifeste as suas inquietações. Para que a próxima geração traga até nós as suas dúvidas, traga até nós as suas perguntas, para que eles cheguem até o pastor e digam assim: pastor, explique para mim, o senhor nunca se arrependeu de ser pastor? Eles cheguem a um missionário e digam assim: missionário, você nunca teve vontade de voltar para casa? Para que eles possam encontrar em nós espaço seguro para dizer: eu acredito que Deus tem um chamado para mim, mas eu tenho medo. Eu acredito que Deus tem um chamado para mim. Deus já falou comigo, mas eu estou inseguro, eu não sei se isso é o melhor a fazer. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu tenho medo, eu tenho dúvidas. Repare que Deus, já lá na época da Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, se você for ler Êxodo capítulo 12, Deus institui a Páscoa, e ele diz a mesma coisa: quando os seus filhos virem vocês celebrando a Páscoa e eles perguntarem, vocês respondam a eles. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração quebrantado, para que nós tenhamos um batismo de misericórdia pelos próximos missionários que Deus quer levantar no nosso meio. Porque eles carregam as suas dúvidas, eles carregam as suas angústias, mas se eles carregam as suas... Me permita, Sara, usá-la como exemplo, mas se as... Ela tem 16. Se Sara, com 16, tem várias dúvidas, várias inquietações, se eu preciso reconhecer isso por um lado, por outro lado também eu preciso reconhecer, cara, a Sara, a geração da Sara tem um potencial incrível. Nós trabalhamos o nosso contexto e temos mudado as estruturas, mudado muitas coisas na nossa igreja com foco nisso. Com foco naquilo que a gente chama de a terceira cultura. O que é essa terceira cultura? Essa terceira cultura é o seguinte: você tem uma primeira geração que imigra. Essa primeira geração que imigra está muito ligada ao país de origem. Essa geração que imigra, que está ali, eles têm os seus filhos. Os filhos nascem no novo país. E quando eles nascem no novo país, eles aprendem a língua do novo país, eles aprendem a cultura do novo país. Mas tem um problema. Eles não são 100% membros da cultura do outro país. O que eles são? Eles são uma terceira cultura. E até algum tempo atrás, pastor, as pessoas olhavam, os pastores olhavam para essa terceira cultura, que eles não eram mais nem da cultura dos pais, mas eles também não eram 100% puros da cultura do país onde eles estão, e diziam: esses caras são um problema. Esses caras vão dar um problema. Só que a chave mudou. Por que a chave mudou? A chave mudou porque hoje a gente já olha para essa terceira cultura dizendo: peraí, esses caras foram criados conversando entre dois mundos. Esses camaradas foram criados pensando em duas línguas. Esses caras foram criados num ambiente de troca. Esses caras estão quase que preparados para serem enviados para ambientes multiculturais. Esses caras são chaves. A Sara é chave. Por que a Sara é chave? Porque a Sara, por sua geração, porque a geração dela tem uma mentalidade diferente da minha, porque a geração dela transita em plataformas diferentes da minha, a Sara tem um potencial muito maior de alcançar pessoas daqui para frente do que eu. Deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos empolgadíssimos com isso na nossa igreja. Nós descobrimos
Eu moro em Framingham. Framingham é um subúrbio. Subúrbio é uma cidade pequena e de casas, ok? É um lugar melhor para morar. E nós descobrimos que em Framingham, pastor Lediel, existem 110 nações representadas. 110 nações representadas. Tem pessoas morando, pessoas de 110 nações diferentes, morando lá perto de casa. Os nossos jovens, os meus jovens, eles estão estudando com indianos, haitianos, afegãos, eles estão estudando com... eu não sei quem vem do Quirguistão, eu não sei como é que chama, tá? Mas eles estão estudando com russos, pessoas do Quirguistão. Eles estão nessa troca. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer, olhar para eles e dizer, cara, vocês são a peça-chave que Deus vai usar para conversar com tantas e tantas e tantas e tantas nações. O chamado de Jesus não é para a gente ir para países, não é para nós alcançarmos países, é para nós alcançarmos nações. Quantas nações o seu filho encontra todos os dias dentro da escola? Quantas nações os jovens da sua congregação encontram no ambiente de trabalho? Talvez eles encontrem pessoas de mais nações do que eu e você jamais pisaremos em toda a nossa vida. Países que nós pisaremos em toda a nossa vida. Então o que a gente precisa? Nós precisamos, irmãos, pelo bem da missão de Deus, pelo bem da evangelização nas nações, nós precisamos acolher e entender o modo de pensar da próxima geração. Em nome de Jesus, vamos tirar dos nossos lábios, vamos nos arrepender e tirar dos nossos lábios palavras que amaldiçoam, palavras que rotulam, palavras que diminuem aqueles que a Bíblia diz que são fortes. Aqueles que eu e você muitas vezes estão dizendo, essa geração é muito geração do mimimi. A Bíblia diz assim, jovens, vocês são fortes porque vocês têm vencido o maligno. Não chame de mimimis aqueles que a Bíblia chama de fortes. Não chame de Nutella aqueles que Deus tem chamado de meu profeta, minha profetisa, meu tradutor da Bíblia, meu pastor, minha médica missionária, meu empreendedor, mantenedor da obra de Deus. Não chame de outra coisa aqueles que Deus tem chamado de a geração de João Batista. Eu estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer. Eu estou empolgado com as coisas que Deus vai fazer através dessa... Gente, eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens que veio falar comigo. Eu fiquei impressionado. Uma garota chegou, porque eu queria treinar o meu inglês com você, falando inglês, eu queria treinar meu inglês com você, eu queria que você visse meu inglês, tá bom? Eu falei, filha, onde é que você estudou inglês? Eu estou precisando aprender com você, entende? Aí chega um outro dizendo assim, pastor, eu estou com um sonho de, falando quase como se estivesse contando um segredo, não conta para ninguém, mas eu sou barbeiro. E eu estou pensando assim, em deixar a barbearia. Como é que é? Você está pensando em deixar a barbearia? Camarada, você já viu o quanto homens, principalmente ali do Oriente Médio ali, você já reparou como esses homens são vaidosos? Como eles cuidam bem da aparência? Como eles cuidam bem do seu... Rapaz! Isso não é uma profissão que você tem que deixar. Isso é uma ferramenta que Deus te deu. Alimente esse sonho. Alimente esse propósito. E eu quero dizer uma coisa. Se prepare para receber jovens trazendo até você
as ideias mais esquisitas que você já ouviu. As ideias mais loucas que você já ouviu. Os negócios mais revolucionários que você já ouviu. E quando isso chegar até você, o cara chega assim e fala: Krieger, pastor, eu tô querendo trabalhar, migrar e, sei lá, a Rússia. E lá começar porque eu sou da área de nanotecnologia. Você sabe o que nanotecnologia faz? Eu não sei, mas deve ser uma coisa muito boa com o nome desse. Deve ser chique, né? Oi? Deve ser menos que micro, deve ser uma coisa muito boa. E aí você nem sei o que é nanotecnologia, ok? Eu não sei o que é isso, mas pastor, eu posso usar isso para missão por esse motivo, por aquele motivo. Eu posso introduzir uma tecnologia de blá, 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 e aquilo você vai achar muito estranho, aquilo você vai achar muito diferente, sabe por quê? Porque eu e você viemos de uma geração em que o missionário era aquele cara que colocava uma mochila, saía nas costas, quase alguém dizendo assim: lá vai mais um doido, lá vai mais um doido. Vamos mandar uma ajuda para ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A geração de João Batista haverá no meio dela, e já há, homens e mulheres jovens que Deus tem levantado com ideias revolucionárias que vão, número 1, fazer o bem para o próximo, vão diminuir o sofrimento alheio, vão diminuir a dor de quem sofre. Número 2, vão gerar riquezas, vão produzir riquezas, vão gerar riquezas para a glória de Deus. E em terceiro e mais importante, promoverão a glória de Jesus nas nações, a glória de Jesus entre os povos. E quem são esses? Esses são aqueles que talvez hoje você entrou com ele de mão dada aqui na igreja, dizendo: não vai ter salinha hoje, não sei se está vendo, não vai ter salinha hoje, então você se comporta do meu lado. Ei, esses são aqueles que talvez você diz assim: eu não tenho paciência com esse menino, pastor, eu não tenho paciência com ele, eu não tenho paciência. É melhor você arrumar paciência, porque Deus encontrou misericórdia, você encontrou misericórdia e graça aos olhos de Deus, e Ele colocou em suas mãos alguém que será uma bomba, um foguete, sei lá, será uma peça estratégica para promover transformação, para trazer justiça, para trazer graça, para fazer com que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, seja promovido, seja manifestado entre as nações. Eu quero orar com você. Fique de pé, por gentileza. Pega a sua Bíblia. Cada criança lá em Guiné-Bissau, o nosso olhar para ela é assim. A geração do pai e da mãe teve a sua mente destruída pelos demônios. Aprendeu a tolerar a pobreza e a miséria. Esse daqui não. Esse daqui não. Pega a sua Bíblia assim. É bem provável que se você pegar a sua Bíblia, maioria de nós, algumas pessoas têm mania de escrever, pastor Silvio, o nome na primeira página da Bíblia. Tirando o seu nome, se você escreve na sua Bíblia, o nome da primeira pessoa que provavelmente você vai ver escrito aí, é o nome de um cara chamado João Ferreira de Almeida.
um jovem, nascido em Portugal, mas que lá na Indonésia teve contato com missionários protestantes. Lá na Indonésia, se converteu. Segura sua Bíblia aí. E que com 16 anos ouviu um chamado de Deus. Para quê? Para fazer uma tradução da Bíblia para a língua portuguesa. João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa com 16 anos. Você está segurando nas suas mãos. Segura assim. Mesmo que a sua Bíblia não seja uma tradução de Almeida, todas as outras traduções em língua portuguesa, de alguma forma, se orientam por Almeida. Você está segurando nas suas mãos o legado de geração em geração daquilo que Deus pode fazer através da vida de um jovem, de uma jovem. E João Ferreira de Almeida não teve educação formal. Ele não frequentou escolas. Ele aprendeu sozinho o latim, aprendeu sozinho o grego, o hebraico e outras línguas mais. Não despreze jamais o legado, o potencial da geração da Sara, da geração do Benjamim, da Ana Beatriz, da geração de quem mais? Fala aí, de quem? A geração do Davi, de quem mais? Do Noah, de quem mais? Do Arthur, de quem mais? Do Alejandro, de quem mais? Do Felipe, de quem mais? Da Sara, não despreze. Do Miguel, não despreze. Deus quer usar essa próxima geração para promover a glória do nome dele. Feche os seus olhinhos. Espírito Santo, a minha oração essa noite, junto com os meus irmãos e irmãs, é te agradecendo, porque o Senhor tem feito dessa casa, o Senhor tem feito desse lugar, uma espécie, eu vou usar essa analogia, Senhor, uma espécie de ventre espiritual. Um lugar, ó Deus, onde tantas e tantas vocações têm surgido. Um lugar, ó Deus, onde tantos e tantos chamados têm sido trazidos à existência pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui nesse tempo de conferência missionária, Senhor. Nesse tempo profético. Nesse tempo, ó Deus, em que, como existe a palavra que diz, nós temos flechas, temos que lançar flechas. Então, nesse tempo, Senhor, nós não perderemos a oportunidade de declarar sobre a próxima geração, declarar sobre eles que nós os abençoamos, declarar sobre eles que eles são preciosos, de declarar sobre eles, ó Deus, que o Senhor tem um chamado para eles. Nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos e netos, da vida dos jovens das nossas congregações, nós declaramos sobre eles em nome de Jesus. Sejam liberados para viver o propósito e a vontade de Deus. Nós liberamos eles, ó Deus, como a próxima geração, para fazerem melhor do que nós jamais fizemos. Nós liberamos os nossos filhos para conquistarem muito mais do que nós jamais conquistaremos. Nós liberamos a geração, a juventude dessa casa para ir mais longe. Nós liberamos no mundo do Espírito essa juventude para conquistar mais, para acessar novos lugares, para produzir mais para a glória do seu nome. Quebra toda inimizade geracional no nosso meio. Quebra isso. Nós não seremos um povo, ó Deus, onde os filhos e os pais andam de costas uns para os outros. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, seremos a cada dia aquele povo que caminha sob a unção daquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais,
para que ao invés de ferir a terra com maldição, a bênção do Evangelho se expanda entre as nações. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.